Vamos abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 3, versos 3 ao 8. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Que Deus, pela sua graça, revele ao nosso coração a palavra de Deus. A maior necessidade do ser humano é nascer de novo. Disse Jesus: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você já nasceu de novo? Note que não pergunto se você tem religião ou se está fazendo o melhor que pode para ter uma vida irrepreensível, ou mesmo se é ateu. A pergunta é mais profunda: já nasceu de novo? Segundo a palavra de Deus, todos os homens são pecadores e nascem com uma natureza pecaminosa. E com esta natureza pecaminosa, nunca alcançaremos o reino de Deus. É preciso nascer de novo. Nascer de novo é a nossa maior necessidade. Segundo Jesus, o novo nascimento não é uma opção, mas uma necessidade para que alguém possa ver e entrar no reino de Deus. A única maneira de ver, o reino de Deus é nascendo de novo. Se você pretende entrar no reino de Deus, terá que nascer de novo. E para nascer de novo é preciso que creia nestas verdades da palavra de Deus. Cristo me atraiu assim na cruz, João capítulo 12, verso 32. Ele me fez morrer no seu corpo, Romanos capítulo 7, verso 4. Deus me ressuscitou com Cristo, Efésios capítulo 2, verso 6. Agora Cristo é a minha vida. Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Crendo na palavra de Deus, que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Com esta experiência, você poderá confessar que já nasceu de novo. Se você não nascer de novo, nunca poderá entrar no reino de Deus. Você tem certeza do seu novo nascimento? Se não tem, evite evasivas, peça a Deus que lhe dê a certeza do seu novo nascimento. Seja você quem for, a única maneira de entrar no reino de Deus é o novo nascimento.
e você nascerá de novo crendo a sua morte e ressurreição em Cristo. Hoje em dia é muito fácil adquirir um produto que não seja um produto original. Muitos produtos que estão no mercado têm cara de original, mas quando examinado mais de perto, não passa de uma fraude. Existem imitações tão aberrantes que são identificadas de imediato, mas existem imitações mais sofisticadas e sutis. No terreno religioso, isso acontece fertilmente. O ponto mais falsificado é o novo nascimento. O desejo desesperado de Satanás visa furtar o novo nascimento das pessoas, promovendo um novo nascimento falso, a fim de envolver as pessoas num engano fatal. Pela palavra de Deus, o novo nascimento ocorre assim: Cristo, em seu grande amor, nos atraiu a si na cruz. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Evangelho de João, capítulo 12, verso 32. Nossa natureza pecaminosa foi colocada e crucificada em Cristo. Em Cristo, a nossa natureza pecaminosa foi morta e destruída. Quando Cristo foi ressuscitado, nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele. Ganhamos a sua vida e também a sua natureza. E mais, Cristo mesmo vem viver em nós a sua vida santa, a sua natureza santa, o seu caráter santo. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mortos com Cristo e Cristo em nós vivendo a sua vida justa e santa, é novo nascimento. É novo nascimento. Como que eu sei que estou nascido de novo? Como que eu sei que nasci de novo? Quando alguém nasce de novo, ele sabe que nasceu de novo, porque o Espírito Santo traz dentro dele essa convicção. Romanos capítulo 8, verso 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, verso 16. O Espírito Santo viu Cristo morrer, entrou na sua sepultura e colocou a vida nele, e Cristo foi levantado dos mortos. Mas o Espírito Santo viu também a nossa morte e ressurreição em Cristo, e agora vem nos trazer a convicção de que morremos e ressuscitamos em Cristo, e que Cristo está vivo no nosso interior. A palavra de Deus aponta na vida dos nascidos de novo em Cristo algumas evidências inconfundíveis. Cristo em mim é a primeira evidência de que nasci de novo. Não mais eu,
mas Cristo em mim. Cristo vive no nascido de novo. Cristo manifesta a sua vida ressurreta, justa e santa no nascido de novo. O nascido de novo está cheio de Cristo, todavia pode ter mais dele a cada instante. É preciso ter esta segurança: Cristo vive em mim. O desejo afetuoso e ardente pela palavra de Deus é outra evidência. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. Uma criança recém-nascida não aceita Coca-Cola. Ela só sossega no peito da mãe, sugando o genuíno leite. A criança necessita do leite da mãe e ela se sente bem com o leite da mãe, no colo da mãe, se sente tranquila, calma. Uma criança recém-nascida não aceita Coca-Cola. Ela só sossega no peito da mãe, sugando o genuíno leite, o leite materno. E isso é algo natural. Assim é o nascido de novo com a palavra de Deus. O nascido de novo quer ficar na palavra. Ele tem esse desejo. É um desejo que deixa sempre o gostinho de quero mais. O nascido de novo gosta da palavra, de ouvir a palavra, de estudar a palavra. Ele gosta da palavra de Deus, ele ama a palavra de Deus. A palavra de Deus opera no interior dele. O amor é outra evidência marcante de um nascido de novo. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A fonte deste amor está em Deus e não em nós. Deus é amor, Cristo é Deus, Cristo está em mim, vivendo a sua vida. Então, Cristo em mim é o amor. E este amor em nós se manifesta. Cristo está em mim, vivendo o amor. É preciso crer na obra do amor de Deus na cruz para nos renascer e depois experimentar a graça milagrosa de amar. O amor tem um interesse pela salvação das pessoas. Quem ama fala a verdade, não a verdade de um sistema religioso, mas a verdade em Jesus, que liberta e liberta verdadeiramente. E por último, o nascido de novo
não comete o pecado. Qualquer que é nascido de Deus não comete o pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 9. Ainda em 1 João capítulo 5, verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O nascido de novo não comete o pecado, porque a vida de Cristo está nele, e a vida de Cristo que está nele é vitória categórica sobre o pecado. Cristo vive no seu nascido de novo. Irmãos, Cristo vive no seu nascido de novo, dando-lhe garantia total de vitória sobre o pecado e vis tentações do maligno. Você poderá pensar: não existe esta possibilidade. Mas isso é um raciocínio seu, um raciocínio humano baseado na incredulidade e não na palavra de Deus, pois Deus falou: qualquer que é nascido de Deus não comete o pecado. Por que não comete o pecado? Porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Esta semente que permanece em nós, que permanece no nascido de novo, é a vida de Cristo, é Cristo. Não é impecabilidade, pois impecabilidade seria o esforço do próprio homem de não pecar. Mas não pecar não está na possibilidade do homem, mas daquele que venceu o pecado, o diabo, a morte e todas as coisas, e agora está vivendo em nós, nos dando vitória e nos livrando do pecado em todas as circunstâncias. Eu creio na palavra de Deus. E você? A salvação seria um negócio tristemente frustrante se, após ser salvo do pecado, continuasse no pecado do mesmo jeito. Que salvação houve? Nenhuma. Você diz que Jesus lhe salvou do pecado, mas você continua no pecado. Eu lhe pergunto: você foi salvo de quê? Do que Jesus lhe salvou? Se você continua mentindo, usando a sua língua para cometer pecado, dando mau testemunho, vivendo do jeito que você quer viver, então Jesus salvou de quê? Não, irmãos, Ele nos salvou do pecado para não continuarmos mais no pecado, porque Ele nos deu a garantia, porque Ele não só nos tirou do pecado, como Ele vem viver em nós a sua vida, que é vida de vitória sobre o pecado, sobre o diabo, sobre tudo que este mundo representa de ruim, de pecaminoso contra nós. Nós não precisamos de apelar para a impecabilidade.
Nós só precisamos de Cristo vivendo no nosso interior. É graça imensurável e perfeita. Você tem essas evidências? Se não tem, evite evasivas, mas peça a Deus que lhe dê a certeza do novo nascimento. Confie nele e ele fará você nascer de novo. Voltemos ao texto de João capítulo 3 e vamos considerar a figura de Nicodemos, o homem a quem Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não se admire da minha afirmação de que você precisa nascer de novo. O histórico de Nicodemos era muito bom. Ele era muito religioso, príncipe dos judeus, ele era uma pessoa importante, mestre em Israel, acreditava que Jesus era também um mestre vindo da parte de Deus. Deus estava com Jesus, reconhecia os sinais milagrosos de Jesus, ele reconhecia os milagres feitos, operados por Jesus, ele acreditava em milagres, e pela maneira que ele abordou Jesus, notamos que ele era educado, fino, elegante e civilizado. Ele foi ter com Jesus, ele era diferente dos demais fariseus que tinham uma bronca danada contra Jesus. Provavelmente ele fosse um defensor de Jesus entre os fariseus no sinédrio. Gente boa, esse tal de Nicodemos. Jesus não discutiu essas coisas com ele, nem as suas crenças. Jesus foi direto ao ponto: você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, não vai ver nem entrar no reino de Deus. Nicodemos estava equivocado a respeito dele mesmo, do novo nascimento e da sua salvação. Por causa disso, a sua fé também era uma fé equivocada. Fé equivocada resulta numa salvação também equivocada. Não se admire da minha afirmação de que você precisa nascer de novo. Evangelho de João capítulo 13, verso 7. Quando Nicodemos ouviu de Jesus de que ele precisava nascer de novo, ele ficou admirado, espantado. Eu nascer de novo? Por que ele ficou tão admirado? Porque Jesus disse que ele precisava nascer de novo para ver o reino de Deus. Ele achava que estava salvo. Ele ficou admirado. Eu nascer de novo? Eu preciso nascer de novo? Sim, Senhor. Se você não nascer de novo,
se você não nascer de novo, você irá para o inferno com religião e tudo. E a religião de Nicodemos era da boa. Ele estava iludido acerca de si mesmo. Foi o seu primeiro erro. Ele estava totalmente iludido com ele mesmo. E o seu segundo erro está na concepção de novo nascimento. Ele faz uma pergunta para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Evangelho de João, capítulo 3, o verso 4. Jesus mostra que nascer de novo é algo muito mais drástico do que voltar ao ventre da mãe e nascer de novo. É um milagre ainda maior. Caso fosse possível voltar ao ventre e nascer novamente. É uma mudança de essência. Novo nascimento é uma mudança de essência. É uma mudança de natureza, de vida, de caráter. Muda tudo na pessoa. Novo nascimento não é mudança de casca, de hábitos, de costumes. Não é mudar por fora, não é mudar de ambiente. Novo nascimento é mudança interior profunda e radical. É uma troca de vida em cada pessoa que crê sua morte e ressurreição em Cristo. Morrendo em Cristo, perdemos a nossa vida pecadora, com a sua natureza pecaminosa, e pela nossa ressurreição com Cristo, ganhamos a sua vida com a sua natureza justa e santa. Novo nascimento é um milagre divino, é uma troca de vida em cada pessoa que crê a sua morte e ressurreição em Cristo. Apenas creia.